Questão 1.3-2 do livro de Termodinâmica do Kahneman. O boro de ocorrência natural tem uma massa atômica de 10.811 gramas. É uma mistura dos isótopos esse com a massa atômica de 10.0129 gramas e esse segundo isótopo com a massa atômica de 11.0093 gramas. Aí a pergunta é qual é a fração molar desse primeiro isótopo na mistura. Essa questão tem um erro conceitual aqui no enunciado, que dá a massa atômica medida em gramas. E essa não é a unidade de medida de massa atômica. A unidade para massa atômica é U, que é a unidade de massa atômica. Mas acontece que a massa molar, em gramas por mol, é numericamente igual à massa atômica. Então, basta lembrar da água, por exemplo, que tem 2 hidrogênios, cada um com a massa atômica de igual a 1, e um oxigênio com massa atômica de 16. Então, 1 mais 1 mais 16 dá 18. Então, uma molécula de água tem massa atômica igual, aí se chama massa molecular, porque é molécula, igual a 18. 18 unidades de massa atômica. E também a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, do jeito que está enunciada a questão, não tem muito o que fazer, porque tem um erro conceitual. Né? Não dá para saber o que está perguntando exatamente com os dados que aí estão. Mas admitindo isso, que aqui a gente pode entender aqui massa atômica, a massa molar, que é numericamente igual, aí sim dá para, considerando uma amostra do boro de ocorrência natural, é possível dizer qual é a fração molar desse isótopo, de cada um dos isótopos na mistura. Porque não é necessário dizer qual é a massa, qual é a amostra de boro de ocorrência natural, porque qualquer quantidade desse boro de ocorrência natural vai ter a mesma mistura dos isótopos. Então, se a gente ler a questão desse jeito, o boro de ocorrência natural tem massa molar de 10.811 gramas por mol, é uma mistura dos isótopos desse aqui, com uma massa molar de 10.0129 gramas por mol, e esse outro isótopo com uma massa molar de 11,0093 gramas por mol. Assim dá para resolver. Eu encontrei essa questão de outras formas, né? Não encontrei nenhum enunciado desse jeito, dando massa atômica aqui. Então, eu acredito que seja um erro mesmo. Porque as questões usam o boro, usa essas duas informações dos isótopos, mas pergunta em termos diferentes. A principal forma que eu vi essa questão enunciada é perguntando qual é a abundância relativa de um isótopo. Aí sim, já dá para responder diretamente. Então, feito esse comentário aqui no início, a gente calcula a fração molar da seguinte forma. Eu vou representar por esse x maiúsculo. Então, xi é igual a ni sobre n, onde esse xi aqui é a fração molar. Esse n é o número total de mols na mistura. E o ni é o número de mols do componente que a gente quer saber a fração molar. Então, se a gente quer saber a fração molar desse isótopo, aí aqui entra o número de mols dele que está presente na amostra. Então, número de mols do componente I. Mas eu não tenho diretamente esses valores para substituir aqui e responder a questão. Então, eu tenho que calcular o número de mols. E o número de mols é calculado da seguinte forma. A massa do componente I dividido pela massa molar do componente I. Então, aqui, de I, massa molar de I, e aqui a massa de I. A massa é dada em gramas e a massa molar em gramas por mol. Simplificando as unidades, a gente fica com a unidade mol.
que é justamente a quantidade de mols que deve ser encontrado por esse nzinho. Agora a gente pode substituir essa equação nzinho aqui nessa, e daí obter um xi igual a o ni dividido por esse n. E se a gente multiplicar isso pela massa molar mi, nós chegamos a essa expressão. Agora, para a partir daqui, eu já preciso especificar quem é o componente 1 e quem é o componente 2. Né? Então, eu vou fazer isso aqui. I igual a 1 vai ser esse isótopo. I igual a 2 vai ser esse outro isótopo. E eu também vou rotular I igual a 3 o boro de ocorrência natural. Então, para destacar isso aqui, distinguir um do outro, eu vou escrever apenas o B. Então agora eu já posso expandir esse índice, né, para M1x1 mais M2x2 igual a M1 sobre N mais M2 sobre N. Aqui é como se eu tivesse renomeado esse I para 1, em outra equação eu tivesse renomeado o I para 2 e somasse membro a membro cada equação. Agora aqui está no mesmo denominador, então eu posso fazer M1 mais M2 sobre N. Acontece que se eu somar, se o boro de ocorrência natural é uma mistura desses dois isótopos, então se eu somar a massa desses dois isótopos, eu tenho a massa do boro de ocorrência natural naquela mistura. Que, como eu estou rotulando de igual a 3, né? Então aqui eu vou ter um M3 sobre N. Acontece que M3 sobre N, como eu posso ver aqui, é M3, a massa molar, vezes a fração molar, M3x3. Acontece que essa fração molar é a fração molar do boro de ocorrência natural em uma amostra de boro de ocorrência natural. Então, essa fração aqui só pode ser igual a 1. Porque, como a gente pode ver aqui, eu vou fazer a razão aqui no x3 do número de mols do componente 3, que é o boro de ocorrência natural, dividido pelo número total de mols da amostra de boro de ocorrência natural. Então, esses valores vão ser os mesmos. E isso daqui dá 1. Então, daqui eu obtenho a seguinte expressão: M1x1 mais M2x2 igual a M3. Uma outra informação que eu posso encontrar a partir da fração é que a fração molar é uma parte do todo. Então, se eu somar a fração molar de cada componente, aqui tem dois componentes, é esse isótopo e esse isótopo. A fração molar somada dá o total, que o total é 1. Então aqui eu vou ter x1 mais x2 igual a 1. Agora eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas, x1 e x2. Então eu posso resolver esse sistema. E o que eu desejo saber é a fração molar desse isótopo. Então aqui eu preciso da fração molar do isótopo correspondente a esse aqui, que é o I igual a 1. Eu preciso do x1. Então eu vou resolver esse sistema aqui para o x1, porque M1, M2 e M3 são valores conhecidos, são massas molares. Antes disso eu já vou logo isolar o x1. Então, para escrever o x2 em termos do x1, eu vou escrever aqui 1 menos x1, a partir dessa equação. E eu vou pegar esse x2 e substituir aqui. Então agora eu vou ficar com M1x1 mais M2x2, que é 1 menos x1, igual a M3. E agora eu só vou isolar x1. E finalmente eu encontro a expressão para x1 igual a M3 menos M2 sobre M1 menos M2. E agora tudo aqui é conhecido no segundo membro. Eu vou dar os valores aqui do lado. O M1 é igual a 10,0129
gramas por mol. O M2 é essa quantidade aqui, em gramas por mol. E o M3 é o boro de ocorrência natural, que é 10.811 gramas por mol. Então agora eu vou substituir esses valores aqui, que resolvendo isso aqui dá 0.2. Então aqui não tem unidade, porque é fração molar. A solução final a essa questão é qual é a fração molar desse isótopo na mistura. A fração molar é 0.2 ou 20%. Então, a fração molar do outro isótopo é 80% ou 0.8. Assim a questão fica completamente resolvida.